Sexto ano, no nosso último vídeo, nós gravamos a correção dos exercícios de revisão até o exercício 9. Então, agora nós vamos dar continuidade na correção e vamos para o exercício 10 de revisão. O exercício 10, ele diz: leia a manchete abaixo. Produção de lixo por moradores cresce 9% em São Paulo de 2009 para 2010. Segundo a pesquisa da ANBEP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2009, cada habitante no estado de São Paulo gerou aproximadamente 1,200 quilos de lixo por dia. De acordo com essa informação, qual foi a produção diária de lixo por habitantes em 2010? Bom, aqui você vai analisar que houve o quê? Um acréscimo no lixo. As pessoas produziam uma quantidade e acrescentou. Esse acréscimo corresponde a 9% do valor que era em 2009. E esse acréscimo é de 9%, mas 9% corresponde quanto em quilos? Então, eu vou ter que calcular 9% de 1,2 quilos. Observe que lá na questão está 1,200 quilos. Depois do 2, tem 2 zeros. Eu não preciso acrescentar ele aqui nos cálculos, porque não vai fazer diferença. Se você colocar ou não colocar, não vai fazer a menor diferença. Eu retirei apenas para facilitar os cálculos. Então, vou calcular 9% de 1,2 quilos. Eu preciso transformar esse 9% em fração. Então, 9%. Vai ficar 9 dividido por 100. 9 dividido por 100 vezes 1,2. Bom, primeiro passo que eu vou fazer é multiplicar o 9 por 1,2. 1,2 vezes 9 vai ser 9 vezes 2, 18. Eu vou escrever o 8 sobre 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Depois que você fizer a multiplicação normalmente, é que você vai analisar onde é que vai ficar a vírgula. A vírgula vai ficar de forma que tem a mesma quantidade de casas decimais que os números que você utilizou para fazer a multiplicação, os fatores. Só tem o número 2 depois da vírgula, portanto, só tem uma casa decimal. A vírgula, então, vai ficar entre o 0 e o 8, porque assim vai ficar o 8 depois da vírgula, uma casa decimal. Então, ficamos com 10,8 dividido por 100. Bom, divisão de números decimais. Eu preciso que todas as casas decimais sejam iguais, dos dois números, do divisor e do dividendo. Ou seja, ao dividir 10,8 por 100, eu preciso acrescentar no 100 uma vírgula e um zero, porque agora os dois têm vírgula e agora os dois têm um número depois da vírgula, ou seja, uma casa decimal. Então, você vai sempre pegar aquele que não tem ou aquele que está faltando e acrescentar até igualar. Depois disso, você vai ter que fazer aquela divisão na chave. Você não utiliza vírgula na chave. Você vai olhar o número sem a vírgula e vai fazer a divisão. 10,8 vai se tornar 108. E 100,0 vai se tornar 1.000. Ao dividir 108 por 1.000, eu não consigo fazer essa divisão porque ele é menor. Então, você precisa acrescentar um zero ao 108 para ficar 1.080. E lá na resposta, você vai acrescentar um zero e uma vírgula. 1.080 dividido por 1.000 é 1, porque 1 vezes 1.000 é 1.000. 1.080 menos 1.000 vai sobrar 80. 80 é o resto que vai ser dividido por 1.000, mas ele é menor. Então, você acrescenta um zero para continuar a divisão. Como não tem como, eu acrescento mais um zero. Observe que você precisou acrescentar 2 zeros. Então, você vai acrescentar um zero depois do 1. 8.000 dividido por 1.000 é 8. 8 vezes 1.000 é 8, então, resta o zero. Logo, a divisão ficou 0,118 quilos. Esse foi o acréscimo. Acrescentou ao lixo 0,108 quilos. A pessoa não produzia, no início, 1,200 quilos, e agora nós não acrescentamos 0,108,
eu vou somar esses dois valores e ver quanto passou a ser a produção de lixo. Quando você está somando um número com vírgula, é necessário que a vírgula fique um embaixo da outra e as casas decimais um embaixo da outra. Então, por isso que eu voltei esses dois zeros do 1.200, porque agora todos os números têm um embaixo do outro. E eu somo normalmente. 0 mais 8, 8. 0 mais 0, 0. 2 mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula, inclusive, na resposta. 1 mais 0, 1. Ou seja, a produção de lixo passou a ser de 1 kg e 308 gramas. Nosso próximo exercício, número 11. Observe a tabela a seguir. A partir dessa tabela, pode-se afirmar que o maior reajuste foi de... Na tabela, você tem o produto, açúcar e arroz. O açúcar, aliás, ele era R$3 e passou a ser R$3,90. Já o arroz era R$9 e passou a ser R$10,90. Ele quer saber qual houve o maior reajuste, ou seja, qual teve uma porcentagem maior de aumento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar cada produto separado. Primeiro, nós vamos começar a analisar o açúcar. Bom, era R$3 e passou a ser 90 centavos. Em dinheiro, esse acréscimo foi de 90 centavos. Esse 90 centavos em relação aos R$3 representa quantos por cento? Então, você vai dividir 0,90, que é os 90 centavos do acréscimo, dividido por R$3, que era o valor inicial. Bom, observe que você tem que dividir 0,90 por R$3, você não tem que fazer nenhuma modificação, porque depois da vírgula, nos dois números, tem dois algarismos. No 0,90, o 9 e o 0, e nos R$3, 0, 0. Então, você vai analisar esse número sem vírgula. O 0,90 vai se tornar 90. E o 3,00, 300. Então, vou dividir 90 por 300. Porém, o 90 é menor do que o 300. Então, eu vou acrescentar um zero e lá na resposta um zero e uma vírgula. 900 dividido por 300 é 3, porque 3 vezes 900 é 900. Então, vai ser 0,3. 0,3 é o mesmo que 30%. Então, essa foi a porcentagem do aumento. Agora, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, só que com arroz. O arroz, ele era R$9. E ele passou a custar agora R$10,80. Ou seja, de 9 para R$10,80, houve um aumento de R$1,80 em relação aos R$9 do valor inicial. Então, vou pegar R$1,80 e vou dividir por R$9. Como as casas decimais dos dois números são iguais, 2, eu vou dividir. R$1,80 sem a vírgula vai ficar 180. E R$9 sem a vírgula vai ficar 900. Porém, 180 dividido por 900 não tem como, porque ele é menor. Então, vou acrescentar um zero e na resposta um zero e uma vírgula. 1.800 dividido por 900 é 2, porque 2 vezes 900 é 1.800. Resto zero. Ou seja, 0,2 foi esse reajuste, que corresponde a 20%. Se o açúcar teve um aumento de 30% e o arroz um aumento de 20%, quem teve o maior reajuste foi, portanto, o açúcar. Nosso próximo exercício, número 12. O exercício 12, ele diz: em uma turma de 50 alunos, os resultados de uma prova de matemática foram representados no gráfico, no qual foram atribuídos os seguintes conceitos: A, B, C, D e E. Qual o número de alunos que nessa prova tirou o conceito E? Bom, na tabela, 6% teve conceito E, 15% conceito D, 34% conceito C, 25% conceito B e 20% conceito A.
Eu quero apenas aqueles que têm conceito E, ou seja, 6%. 6% de um total de 50 pessoas corresponde a quantas pessoas? Então, eu vou transformar esse 6% em uma fração, vai ser 6 dividido por 100, e eu vou multiplicar por 50. Bom, 6 vezes 50. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 é 30. Então, nós temos 300. E 300 dividido por 100 é 3. Então, 3 alunos, desses 50 alunos, tiveram conceito E. Próximo exercício, número 13. Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês de nascimento dos alunos, dos 25 alunos da terceira série de uma escola estadual, a professora obteve os resultados mostrados na tabela a seguir. A porcentagem desses alunos da terceira série que nasceram no mês de abril é... Bom, aqui nós vamos ver que temos os meses e a quantidade que cada aluno faz aniversário. Então, janeiro, 3 alunos, março, 2 alunos, e assim por diante. Totalizando os 25 alunos. Bom, eu quero essa porcentagem somente em relação àquelas pessoas que fazem aniversário em abril. Lá no mês de abril, você vai ver que tem 6 alunos. Então, qual é a porcentagem de 6 alunos de um total de 25 alunos? Como ele quer em porcentagem, você precisa multiplicar por 100. Então, vai ficar 6 dividido por 25 vezes 100. Eu vou multiplicar o 100 por 6, vai ser 600, e nós vamos dividir os 600 por 25. 600 dividido por 25, eu vou pegar primeiro 60. 60 dividido por 25 é 2, porque 2 vezes 25 é 50. 60 menos 50 vai sobrar 10. E eu vou descer o último zero dos 600. 100 dividido por 25 é 4, porque 4 vezes 25 é 100. Então, 600 dividido por 25 é 24. 24% dos alunos fazem aniversário no mês de abril. Concluímos o exercício 13. Nosso próximo exercício, 14. Este gráfico apresenta o perfil de altitude de algum dos morros da cidade do Rio de Janeiro. O número de metros que o Morro Pão de Açúcar tem a mais que o seu vizinho, Morro da Urca, é de... Você tem aqui um gráfico de barras, né? Um gráfico de colunas. E esse gráfico, ele tem um título, Morros da Cidade Maravilhosa. E aí você tem vários morros, tem 4 no total, e as altitudes deles. Aqui você só vai olhar 2, o Morro Pão de Açúcar e o vizinho Urca. O Morro Pão de Açúcar tem uma altitude de 3.960, aliás, 396 metros. Já a Urca, 220. De 220 a 396, qual é o valor que está faltando ali? Qual é a diferença que está faltando? Então, diferença você faz o quê? Você subtrai os valores. O maior pelo menor. Então, você não pode fazer o inverso. Então, vou subtrair 396 por 220. 6 menos 0 é 6. 9 menos 2 é 7. E 3 menos 2 é 1. Então, a diferença entre esses dois morros, na altitude, é de 176 metros. Próximo exercício, número 15. A tabela abaixo mostra a preferência de algumas pessoas em relação a alguns jornais que circulam na cidade. O gráfico de barras que corresponde a essa tabela é... Lembra que uma tabela geralmente está relacionada a um gráfico. E você pode relacionar também um gráfico a uma tabela. A tabela é aquelas informações que nós temos em linhas e colunas. Os gráficos têm vários formatos. Esse especificamente é um gráfico de barras. Então, cada barra dessa corresponde a uma informação que está na tabela. Na tabela, nós temos o jornal 1, 2, 3 e 4.
você vai observar que na coluna, na primeira linha, a linha que corresponde ao X, tem esses jornais, 1, 2, 3 e 4. E na outra coluna, vai corresponder à segunda linha da nossa tabela, que é o número de pessoas. Então, você precisa analisar as duas informações. O número de pessoas do jornal 1 é 150. Na letra A, está marcando 300, então está incorreto. Na letra B está 150, na letra C está 250 e na letra D 150. Então, os únicos que estão corretos nessa informação é a letra B e a letra D. O segundo jornal corresponde a 300 pessoas. Na letra A está marcando 150, está incorreto. Na letra B está marcando 250, está incorreto. Na letra C está marcando 150, está incorreto. E na letra D está marcando 300, está correto. O terceiro jornal também é 300. Na letra A, 300, está correto. Na letra B, 300, está correto. Na letra C, 150, está incorreto. E na letra D, 300 também está correto. E o quarto jornal corresponde a 250 pessoas. Na letra A está correto. Na letra B, marca 300, então está incorreto. Na letra C, 300 também está incorreto. E na letra D, 250 está correto. Ou seja, o único desses gráficos que não tem nenhum erro é a letra D. Nosso próximo exercício é o número 16. João deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 4 provas. Calcule a média. O que é uma média? É o valor central de uma sequência de valores que você vai ter. Nesse caso, essa sequência de valores que nós estamos falando são as notas dessa pessoa, do João. O João, na primeira prova de história, ele tirou 5,4. Na segunda, 8,3. Na terceira, 7,9. E na quarta, 7 pontos. Ou seja, ele teve 4 avaliações diferentes. Então, o que nós vamos fazer para calcular a média? Nós vamos somar essas 4 notas e, ao final, nós vamos dividir por 4. Então, vamos iniciar pela soma. Vamos somar a nota 5,4 com 8,3. Quando você está somando, não tem essa preferência do valor maior estar como primeiro. Pode ser qualquer ordem. 4 mais 3 é 7, vírgula embaixo de vírgula quando você está somando números decimais, e 5 mais 8, 13. Agora, nós vamos somar a terceira e a quarta nota, 7,9 com 7, vírgula embaixo de vírgula, 9 mais 0, 9, vírgula embaixo de vírgula, inclusive na resposta, 7 mais 7, 14. Nós temos agora que somar essas duas notas, o 14,9 com o 13,7. 9 mais 7, 16. Eu escrevo 6 e subo 1, vírgula embaixo de vírgula, inclusive na resposta. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. E 1 mais 1, 2. Então, a média vai ser a soma das 4 notas, que foi 28,4, dividido por 4, porque são 4 números somados. Agora, nós temos que dividir 28,6 por 4. Lembra que, quando você está fazendo uma divisão, eu preciso utilizar o método da chave para fazer essa divisão, se eu não estou utilizando calculadora. E para isso, eu tenho que analisar quando o número é com vírgula, ou seja, um número decimal. Ambos os números, tanto o dividendo como o divisor, precisa ter vírgula. Nesse caso, nosso problema é que nós estamos dividindo o número 28,6 por 4. 4 não tem vírgula. Então, eu acrescentei uma vírgula e um zero a ele. Agora, observe que os dois números ficaram com vírgula e os dois números ficaram com a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, ou seja, uma casa decimal. Um tem um 6 e o outro tem um 0. Então, nós temos que dividir, na verdade, 28,6 por 4,0.
Quando eu for transferir isso para a nossa divisão na chave, eu desconsidero a vírgula. Então, 28,6 passa a ser 286 e 4,0 passa a ser 40. E eu faço a divisão normalmente. 28, 2 não divide por 4, 28 não divide por 4, então vou ter que dividir 286 por 4. Vai ser 7, porque 7 vezes 40 é 280. 286 menos 280 vai sobrar apenas 6. 6 não divide por 4 porque é menor, então eu preciso acrescentar um zero. Ao acrescentar o zero, eu vou ficar com 60. E eu vou lá na resposta e acrescento uma vírgula depois do 7. 60 dividido por 4 é 1, porque 1 vezes 4 é 40. Lembre que na divisão não pode ultrapassar. 60 menos 40 sobra 20, e 20 tem que ser dividido por 40. Porém, 20 é menor, então eu preciso acrescentar um zero. Mas você já acrescentou a vírgula na resposta, então você não faz mais nada, só continua a divisão. 200 dividido por 40 é 5, porque 5 vezes 40 é 200. 200 menos 200 é zero, então terminamos a divisão. É 7,15. Logo, a média do João é 7,15 ao final das 4 provas. Pessoal, então, nessa aula de hoje, nós iniciamos a correção da nossa revisão e corrigimos até o exercício 16 da revisão. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios de revisão. Lembre-se de que aquele aluno que ainda não enviou as atividades precisa enviar para o e-mail ou realizar e apresentar nas aulas presenciais. Bons estudos para vocês!